isso pra gente foi salve quebrada. Eu quero sensacional também. Sensacional. Ah, obrigada. Brasil de ferro, você, meu amor. Ok. Vamos fazer o nome de alguém? Eu. Namorada. Eu. Oi, eu sou Yuno, eu sou morador da Capela e eu vim fazer parte do projeto Nossas Histórias e Arte de Conviver. Sendo bem sincero, eu vim da favela, eu morei minha vida inteira nela e eu sempre grafitei, eu sempre fui pichador, entre aspas, eu sempre desenhei, eu sempre gostei de fotografia e o Itacolomi me proporcionou, entre aspas, algo que eu nunca tinha tido em toda essa época que eu grafitava, porque em toda a minha vida eu nunca tinha vindo a um lugar, eu nunca tinha tido a oportunidade de grafitar sem ser algo ilegal, sem ter medo de apanhar na rua por causa da polícia, sem aquele peso todo de ser um crime, de depredação de algo público ou algo privado. E sinceramente eu acho que foi muito bom porque você poder expressar a sua arte, você poder expressar a sua visão do mundo, de forma que você não precise correr de alguém, de forma que você não precise subir num prédio, ou até mesmo tenha medo de ser preso, é muito bom. Então, escreve esse projeto para ouvir a história de vocês, né? Para ouvir as vozes de vocês. Essas vozes tão diversas. E aí a gente faz isso através de algumas linguagens. Então a gente escolhe aí 3 linguagens para a gente ouvir a história de vocês. O projeto ele tem a proposta de atuar em 3 eixos, né? 3 potências que a gente entende: histórias, arte e convivência. A história, né, pensando a história do Itacolomi, né, o Itacolomi esse ano fez 20 anos de atuação, né, de existência, e aí conectada à história da Capela, né, que é uma referência, uma região de referência para o Itacolomi, né, porque a atuação, né, a maior parte da atuação do Itacolomi está na Capela. A arte enquanto uma expressão que a gente usa, né, para se comunicar, para interagir, e também nesse ponto de quando a gente fala da arte de conviver, né, então essa habilidade de conviver, e também a arte enquanto linguagem mesmo, né, então essas linguagens aí que a gente está trabalhando, que é a fotografia, o grafite e o desenho. E a convivência, né? Então a convivência das pessoas, né? Nós enquanto seres sociais também, né? Então essas 3 grandes frentes, né, que dão o caráter do projeto, né? Então como é que a gente conta as nossas histórias, né, através das artes? Meu nome é Tayara, eu sou moradora aqui da Capela mesmo, Vinhedo. Eu tenho 27 anos, sou educadora de artes, sou professora de artes também, artista visual. E minha história no Itacolomi começa 10 anos atrás, né, quando eu fui aprendiz aqui. E depois de um tempo eu fui convidada agora, né, para o projeto Nossas Histórias. Estou como facilitadora da oficina de grafite e o mais legal é que nessa região em específico, né, da Capela, o grafite ele não é tão presente, né? A pichação ela é mais presente, que é uma forma um tanto mais agressiva, né, de se expressar. A oficina de hoje proporciona esse espaço, né, do grafite
sem que eles se sintam reprimidos, né? Eles têm um material, muitos deles nunca tiveram acesso a esse material, e isso é muito interessante, né? Contando as histórias deles por meio da grafia mesmo, da tipografia, por meio das cores, eles colocando cada elemento deles dentro, né, da construção do desenho, da construção das letras. E isso é bem... a gente está falando isso e também trocando histórias, né? Como eles geralmente mais picham do que grafitam, eles já sofreram uma repressão policial, já sofreram, né, repressão da comunidade também. Então é bem interessante eles trocando essas histórias, né? Essas revoltas que existem dentro deles e essas temáticas, né? Colocando para fora esse sentimento de querer ser visto, né, pela comunidade, de querer ser visto como um indivíduo e de espalhar a marca pelo bairro. Então eu vejo que aqui é uma oportunidade deles dividirem essas histórias e também de olhar o grafite de outra perspectiva, de que é possível, de que é acessível e de que existem espaços e projetos que proporcionam isso. Acho bastante importante continuar, porque, exemplo agora, o primeiro sábado não veio toda a gente, hoje com a divulgação e como já tinha gente que participou, veio mais pessoas e, tipo, é importante, porque querendo ou não, a gente tem uma certa dificuldade de nos expressar, além de, tipo, timidez, que a gente tem bastante, como falta espaço pra gente fazer essas coisas. Aí, como o Itacolomi tá aqui cedendo espaço pra gente fazer algo que a gente gosta, que é se expressar através da arte, as pessoas têm mais coragem e, querendo ou não, cria como eu posso explicar, um ambiente legal para a pessoa estar vindo, e ela ganha confiança nisso, tanto para se expressar aqui quanto para fora. Porque se a pessoa ganha confiança para se expressar aqui, em outros lugares como a escola ou, sei lá, futuramente em empregos e outros espaços que essas pessoas estão inseridas, tipo, querendo ou não, ela vai ganhar mais confiança para estar se expressando porque ela teve um local que preparou ela para isso, que é o que está sendo o projeto aqui agora. Cara, eu nem esperava por tudo isso. Eu vim aqui sem criar muita expectativa e, nossa, saí muito mais satisfeita do que eu imaginei. Que chegava aqui, além de encontrar pessoas com o mesmo gosto comigo, a gente trocava ideia, trocava nossas histórias. Então, eu saí daqui com mais coisa pra mim, sabe? Acrescentou na minha história. E eu acho que isso é a parte mais importante, porque as pessoas compartilharam, eu compartilhei da minha história e creio que elas também se sentiram assim de certa forma. Conheci mais coisas sobre grafite, sobre desenho, até de fotografia. E isso tá acrescentando na minha história, sabe? Sendo bem sincero, pode até parecer um pouco exagero, mas está sendo um dos melhores dias da minha vida realmente, porque é realmente a primeira vez que alguém reconhece meu trabalho como algo que deva ser apresentado, com alguém que possa ser profissional, tenha afinidade com a área, ou que não seja visto como simplesmente algo de vandalismo, algo de vagabundo. Tipo, ver meu trabalho, ver tudo que eu me inspirei a minha vida toda sendo considerado algo artístico o suficiente para ter uma oficina sobre isso, ter um evento sobre isso e um dia específico para isso, realmente me deixou muito feliz. E poder fazer tudo o que eu gosto nesse único dia sem ter medo de ser julgado ou ter medo de alguém me xingar de vagabundo, de poder apanhar ou etc., que acontece muito, é sinceramente gratificante. E aí a gente faz um recorte de público que são as juventudes, que é um público que em geral é marginalizado, é um público invisibilizado, né, principalmente pelas políticas públicas. A gente tem política pública focada em criança e adolescente, a gente tem política pública voltada na população idosa, mas em juventude a gente ainda vê uma escassez de política mesmo.
Mariana, eu sou educadora, fotógrafa, psicóloga. Estou compondo aqui a equipe do projeto das Nossas Histórias. Vim ofertar aí oficina de fotografia para as juventudes. E dentro do nosso processo aí, né, de atividade, além da técnica, né, da fotografia, a gente usou bastante o olhar. Qual que é o meu olhar sobre a vida? Qual que é o meu olhar sobre mim? Que ângulo que eu quero ver as coisas? Como a gente vivencia os mesmos espaços e momentos e de formas diferentes, porque cada um interpreta de um jeito diferente. Então a gente foi trazendo isso um pouco no começo pra gente, que eles pudessem trazer, né, quais são as histórias deles. Então eles olharam fotografias e puderam se identificar com algumas para contar um pouco deles, né? E sinto que todo esse processo, assim, a grande importância foi que eles pudessem contar a história deles a partir deles, né? Porque às vezes a gente ouve as nossas histórias a partir dos outros, ou a gente entende as nossas histórias pelo que os outros contam. Então foi um grande desafio, assim, para eles dentro das oficinas, poderem se olhar e por muitos momentos dizer, olha, a vida não é só bonita, né? A gente passa uns perrecos aí, mas é isso, tá tudo bem. Que bom ouvir outras histórias, porque isso também me fortalece e eu vejo que não sou só eu que tô passando por alguns momentos, né? E aí, então, a gente circulou tanto nos espaços aqui do Itacolomi, quanto aqui no bairro para fotografar. Hoje ficou muito presente uma questão do coletivo, da amizade, que foi o que mais eles representaram, quiseram representar na fotografia deles, né? E o produto final foi, eles transcreveram as fotos deles para alguns quadros, né? Então a gente fez um processo também de poder aí tatear fotografias reveladas e revelar de alguma forma as fotos que eles produziram, que eles tiraram através dessa técnica de transferência de fotos nos quadros. Achei bem legal, foi uma forma da gente socializar, né? A gente mora aqui na Capela, a Capela não é um lugar muito grande, mas às vezes a gente tem pessoas que a gente não conhece. A gente, como jovem, gosta de um espaço, de um lugar onde a gente possa se conhecer e se envolver com a arte, um com o outro. Eu achei muito importante, achei muito legal. E eu gostei da oficina de fotografia, né, que é a que eu estou participando, e eu achei muito interessante, porque através da fotografia a gente pode contar uma história, um sentimento, e cada um tem a sua interpretação daquilo que está ali. Então eu acho uma coisa sensacional. Oi gente, eu sou a Raika, moradora aqui da Capela da Santa Cândida, e eu vim participar do projeto Nossas Histórias aqui do Itacolomi. Bem legal, tipo, a gente se enturmar assim, um com os outros, se conhecer melhor, tipo, se expressar, independente escrevendo ou desenhando, ou sei lá, fazendo pose para as fotos. Muito legal. Tipo assim, eu comecei a pensar como que a gente vai encaixar nossas histórias com grafite e, no caso, eu vou falar o que eu me interessei, né, que foi grafite e fotografia. Eu fiquei me perguntando, tipo, como que será que a gente vai encaixar nossas histórias com duas coisas que pra mim, na minha cabeça, não tem nada a ver. A gente conversou muito sobre como que o grafite ia se encaixar com nossas histórias. Eu acho importante, porque de fato, assim, obviamente eu sei da minha história, né? Mas eu encontrei um jeito de me expressar falando a minha história através de fotos e grafite. E eu acho que é muito importante, porque tem muita gente que, em tese, não se conhece, e eu realmente me conheço um pouco mais depois de ter feito essas duas oficinas. Eu acho que faz pensar bastante de onde a gente veio até onde a gente chegou e todo esse trabalho que a gente tem, e tinha como que as nossas histórias se cruzam. Eu achei muito interessante conversar com a outra pessoa e ver como a gente se cruza como moradores de Vinhedo, como educadores, alunos. Está sendo um dia maravilhoso, né? Chegamos aqui, tivemos o café da manhã bem farto, né? Aí tivemos uma introdução à atividade, a gente pôde manusear bastante, interagir bastante, vemos as dinâmicas
E aí a gente já foi pro almoço, o almoço também foi um ambiente muito legal, muito inclusivo. Então está sendo um dia bem leve, bem divertido e de bastante aprendizado para mim. Meu nome é Alexander, eu tenho 26 anos, eu sou responsável pela criação da identidade visual do projeto Nossas Histórias. A identidade visual, ela partiu de uma conversa que eu tive, né, juntamente com os coordenadores do projeto. E aí, a partir dessa conversa, a gente entendeu que era necessário aplicar essa questão das histórias de uma forma muito presente na identidade visual, então no logotipo, na escolha de cores e afins. Então, o logotipo, ele parte do recorte, onde vem essa referência dos bilhetes que são trocados na época estudantil, a fonte na parte do fundo, parecendo um bilhete escrito à mão por um adolescente, um jovem. A fonte na parte mais superior, que é realmente o nome do projeto, no Histórias, ela remete à questão do grafite, da arte urbana, para fazer essa conexão maior, né, com o nome do projeto também, com a intenção do projeto ser cultural. E aí, as cores escolhidas, o roxo, ele parte muito dessa questão de que na psicologia das cores, ele é um referencial para criatividade, inteligência, ele abre esses caminhos realmente para uma construção. Então isso foi também uma boa escolha para a gente poder desenvolver. E aí no fim das contas o logotipo ele teve toda essa idealização com essas coisas e a carta que está no fundo com a representação dessa letra manuscrita, ela foi produzida como uma carta que vem de um adolescente, um jovem da região da Capela, contando um pouco sobre a sua vivência dentro dessa região. E aí a gente quis colocar principalmente um recorte no fundo que mostrasse essa relação com a arte, essa relação com a história e como as nossas histórias constroem coisas e constroem esses vínculos. Por isso o nome também do projeto. Oi pessoal, eu sou a Andressa Sena, eu sou moradora aqui do bairro da Capela, tenho 26 anos, né? Vi praticamente uma boa parte desse desenvolvimento do bairro e eu vejo uma importância muito grande desse evento que está acontecendo hoje, né? Quando a gente fala de nossas histórias, eu acho que promover esse encontro onde os jovens capelenses podem se reunir para falar sobre suas histórias e transformar isso em arte, né, em diversas linguagens, eu acho isso algo extremamente rico, porque é realmente dar voz, né, para que eles também se conheçam, para que eles façam essa troca, né, e eu fiquei como oficineira na oficina de desenho. E dentro dessa oficina de desenho, eu trouxe a proposta, né, que eles pudessem desenhar, representar a história deles ou algum marco importante, né, ou a partir de que momento eles sentem que a história deles se iniciam, como isso se cruza aqui dentro desse espaço, dentro do território. E também sem querer colocar esse padrão da arte elitizada, daquela coisa perfeita, mas que eles possam realmente se expressar da maneira que eles são, né, com desenhos com outros formatos, com outras cores, sem precisar ser algo realista, né, que realmente eles se identifiquem. E também eu acho muito legal estar aqui como uma maneira de representar tanto a juventude, né, a mulher e também eu como uma pessoa negra pertencente ao bairro. E eu acho que é muito louco eles terem essa presença, né? Porque eu, por exemplo, não tive isso na minha adolescência, não tive isso dentro da minha escola. E eu acho que é muito importante estar nesse território, porque é algo que eu sempre sonhei mesmo, né? Eu sempre quis contribuir de alguma maneira para que realmente as pessoas olhassem para mim e não porque eu estou aqui, Andressa Sena, mas também para mostrar que eles também têm essa oportunidade
de, assim como eu, assim como uma moradora do bairro, estudante da mesma escola da Maria do Carmo, aqui dentro como uma mina preta, também estar nesse espaço como protagonista e também proporcionar isso para eles, que eles também são protagonistas das histórias deles, independente se eles são jovens, adolescentes ou têm muito ainda que viver. Eu achei bem importante essa parte da expressão, porque existem muitas formas de se expressar e muitas pessoas não conhecem várias delas, e hoje foi uma ótima forma de aprender. Eu acho que é muito importante, justamente por conta da expressão, aprender a se expressar de formas diferentes, aprender como as outras pessoas se expressam e entender o ponto de vista de cada um. Eu penso que a minha história está relacionada também com as práticas que eu tenho daqui já, porque eu tô aqui há uns 2 anos. E nesses 2 anos a minha história veio mudando e veio por mudança daqui também, sabe? Teve muita coisa de diferente. Isso contribuiu para quem eu sou hoje e quem eu vou ser ainda. E as minhas histórias de hoje estão evoluindo com agora. Eu acho que esse projeto novo é muito bom para os adolescentes, porque a maioria, estaria fazendo nada, ou estaria na rua, fazendo alguma outra coisa. E pelo menos aqui é um ambiente seguro e que você também aprende muita coisa diferente, coisas que você pode levar para a vida e até trabalhar com isso. E eu também vejo como uma oportunidade para quem não teria se não tivesse o projeto. Antes eu não tinha a menor ideia de como ia ser, agora, tô achando o projeto muito legal, tá ligado? Eu acho o projeto uma boa ideia, algo necessário de se ocorrer. Porque, sei lá, muitas pessoas não, inclusive jovens principalmente, nunca tiveram a chance de serem ouvidos, sabe? Aí quando tu tem um projeto que é sobre jovens, vocês vêm aqui, sabe? Vocês vão ser dados comidas, vocês vão ser dados meios de se expressar e expressem suas histórias pra nós, porque a gente se importa. Eu acho isso bem legal, sabe? É isso. Oi gente, meu nome é Ramon, sou educador social, trabalho aqui no Itacolomi e vim falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Nossas Histórias, que está acontecendo em parceria do Itacolomi com a Fundação Volkswagen. E esse projeto que vem sendo executado, agora segundo encontro, vim falar um pouquinho sobre o território da Capela e das juventudes aqui da Capela. Então, um dos objetivos do Itacolomi é estar na Capela, que é esse território periférico, né, da região, uma região, na verdade, da cidade de Vinhedo, e é de ofertar, né? E o projeto vem contar também, vem ser esse apoio de criar também, aumentar, possibilitar um espaço para que essas juventudes se comuniquem através das artes e construam suas histórias, contem, narrem suas histórias através das artes. Durante a escolha das oficinas, a gente pensou e percebeu, né, a partir do que a gente se relacionou com as juventudes, de que essas oficinas, né, essas linguagens escolhidas, elas são linguagens que já estão inseridas nesse território, né, que não necessariamente esses jovens têm oportunidade. Então a gente viu que o projeto em si fortalece e potencializa esse espaço para que eles possam dialogar sobre as suas histórias através dessas oficinas, dessas linguagens que foram escolhidas. Para mim esse projeto tem um impacto muito grande, porque a gente tem a oportunidade de falar um pouco das nossas histórias num espaço em que a gente é aceito, em que a gente é ouvido, em que a gente é acolhido. A gente entende a dificuldade desses jovens da periferia e estamos falando exclusivamente dos jovens que moram na Capela, que é um bairro periférico aqui do município de Vinhedo, e a gente gostaria de dar voz para eles. E a gente está utilizando as estratégias de arte e cultura para que eles possam ter espaços de fala, para que eles possam falar das histórias deles e para que a gente possa construir junto as nossas histórias. Para mim esse projeto é extremamente importante, impactante, e a gente gostaria que ele só tivesse início agora, que ele não encerrasse, porque a gente já pôde perceber o impacto que isso traz para a vida dos adolescentes e para a vida de todos os profissionais que aqui estão. Todos os profissionais que estão aqui, eles tiveram alguma história com o Itacolomi
tiveram experiências profissionais neste lugar, então estão impactados também de voltar a este lugar, né? Alguns continuam fazendo parte da equipe, outros, como eu, já fizeram parte e retornam agora com esse projeto. A nossa proposta é que a gente possa impactar mais jovens da comunidade para que eles estejam num lugar em que eles possam ser o que eles são, que eles possam falar da linguagem deles, do jeito deles e que a gente consiga ouvir esses adolescentes e esses jovens a partir do olhar deles. É importante que nós, enquanto sociedade, a gente se aproxime das histórias das pessoas diversas, principalmente nós, enquanto organização da sociedade civil, que a gente escute essas histórias nos territórios que a gente está. Das juventudes, da Capela, que é uma região periférica de Vinhedo, e dentro dessa população jovem, a gente pensa em alcançar outros grupos, né? Grupos que também são grupos invisibilizados, né, socialmente. Então, mulheres, né, para a gente pensar a questão de gênero na nossa cultura. Mulheres importam. Mulheres importam. Pessoas negras. Pessoas pretas importam. Pessoas pretas importam. Pessoas LGBTQIAPN+. Pessoas LGBTQIAPNB+ importam. Pessoas LGBTQIAPN+ importam. Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência importam. Pessoas com deficiência importam. São grupos que, em geral, estão aí marginalizados, né, pela nossa sociedade e que a gente precisa aprender a escutar as histórias dessas pessoas para a gente ver como é que a gente pode fazer, enquanto sociedade, para a gente mudar essa perspectiva e para a gente poder garantir direitos das pessoas, né, para que no futuro a gente consiga ter aí uma equidade entre nós. Juventudes da Capela importam. Nossas histórias importam. Eu achei da hora. É legal, né? Porque, como eu falei para algumas pessoas, fazia muito tempo que eu, por exemplo, não tenho uma condição de ficar sustentando meu vício, de sair pintando tudo. Então, quando tem uma oportunidade assim, eu gosto muito, além de conhecer pessoas também que têm o mesmo interesse que eu. Aí você se junta, vai trocando ali as amizades, os stickers, seguidores, tudo mais, e vai aumentando o ciclo de amizade com isso. Eu cheguei aqui faz pouco tempo, então não conheço ninguém. Então a atividade assim é legal pra mim, pra conhecer a galera aqui do bairro. É incrível como a arte pode nos unir, fortalecer nossa convivência e nos ajudar a superar os desafios do dia a dia. Frequentar alguns grupos e espaços aqui do território é uma maneira poderosa de dar voz às nossas histórias e de nos divertirmos juntos. A arte nos ajuda a expressar nossas emoções e a compartilhar nossas esperanças e a conscientizar as outras sobre as questões que enfrentamos por aqui.